quais as diferenças nas posições entre Brasil, Rússia e China com relação à expansão? Por favor, vai ser muito bem-vindo. Claro, eu vou primeiro trazer então um pouquinho as posições oficiais e talvez depois dar a minha opinião sobre isso. Eu não acho que a expansão dos BRICS é possível, eu acho que ela muito provavelmente vai acontecer. A questão é o ritmo com que ela vai acontecer e os parâmetros pelos quais os países serão aceitos dentro do grupo, que esses são as questões que estão trazendo diferenças. O Brasil pede em discursos, então, através da análise de discursos de autoridades brasileiras, a gente pode ver a diferença, por exemplo, entre o posicionamento Brasil e Rússia, que é a minha especialidade. O Brasil pede que haja critérios claros de entrada, critérios, procedimento de entrada, né? Para que você possa organizar a entrada de outros países, enquanto a Rússia, por exemplo, tem interesse de acelerar um pouquinho mais esse processo. Então, eu acho que os países vão precisar negociar bastante para ver como que o processo vai se dar. Mas não necessariamente há uma diferença, uma dificuldade em expandir per se. Eu acho que o Brasil é aberto à expansão dos BRICS, mas aberto como, em que tempo e sob quais condições. Agora, a minha opinião é que a gente realmente deve tomar cuidado para que a gente não crie uma situação dentro dos BRICS em que a gente tenha um grupo coeso, que são os membros fundadores, e membros de segundo escalão, né, que teriam menos participação no processo decisório, porque eu imagino que a gente não tenha nenhum interesse em replicar estruturas similares, como essa do Conselho de Segurança da Assembleia Geral, por exemplo, em que os países não são iguais dentro de uma estrutura, né? Então, esse tipo de coisa vai ter que ser decidido também, né? Qual que é a diferença entre o membro fundador e o membro que entrou? Existe diferença entre o membro fundador e o membro que entrou? Agora, Brasil, Rússia, Índia e China querem abrir mão de ter um fórum onde eles têm um poder decisório sui generis? Tudo isso vai ter que ser discutido daqui para frente. Coisa que maravilha. Ana, desculpa, Milena, você trabalhou nos BRICS, né? Prestou serviços de pesquisa, você é uma pessoa extremamente qualificada para nos falar sobre a expansão dos BRICS, né? Como é que você que esteve lá dentro, né? Enfim, é muito relacionado com os BRICS, enxerga essa possível expansão? E fala um pouco para a gente como é que você vê, tem muitos candidatos nessa expansão, né? Nós estamos falando desde Argentina, Arábia Saudita, né? Países latinos até países do Oriente Médio estendido. Nós estamos falando desde Indonésia, né? Até Cuba, enfim. Como é que você vê? Qual que é o direcionamento dessa expansão, o sentido? Perfeitamente. Eu estou muito de acordo com a Ana Lívia também, que não é só possível, vai acontecer, né? Eu acho que é realmente um processo que a gente já vê tendo esse crescimento. Um ponto que eu gosto muito de falar, toda vez que eu vou abrir falando de BRICS, eu gosto muito de citar, um aprendizado que eu tirei de um professor chamado Maxim Ramyakov. Ele é um professor russo, especialista em BRICS, ele foi meu professor durante a minha especialização de BRICS, e ele trouxe o BRICS da seguinte forma, eu acho que é uma visão bastante russa, inclusive, para o nosso debate, que ele falou assim, o BRICS, diferente de muitas formas que o Ocidente coloca, ele não se apresenta como uma oposição à ordem existente do Ocidente. Ele se apresenta como uma alternativa. Realmente para criar essa ideia de mundo multipolar. Isso é uma tecla que a Rússia bate constantemente. O mundo multipolar. Então, o BRICS, essa expansão do BRICS, não é no sentido de vamos ter um mundo bipolar novamente, como na Guerra Fria. Né? Não vamos ter um mundo necessariamente só de dois grandes grupinhos. Talvez seja o que vá dar uma abertura, né, para um mundo mais multipolar, mas a ideia do BRICS não é que acabe do outro lado também. É simplesmente dar esse espaço para outros países que tinham que seguir regras muito, muito restritas e até bastante exclusórias, de certas formas. Então, essa expansão do BRICS, eu vejo ela de fato acontecendo, com a entrada de outros países, até porque todos os 5 países atuais do BRICS têm boas relações com os países que estão querendo entrar. Todos eles fazem sentido para essa narrativa, e a gente está vendo aí também o BRICS batendo muito na tecla da desdolarização, né, de criar um banco, uma moeda em comum, e a gente tem visto isso sendo muito avançado, muito acelerado pela questão da guerra, a Rússia e a China, né, liderando bastante essa questão por serem grandes potências econômicas mundiais, comerciais. O Brasil também demonstrou bastante interesse nisso.
e a África do Sul também, junto com a Índia, não ficam para trás nessa questão. Então, eu vejo sim que essa expansão irá acontecer, a entrada de outros países, eventualmente, acredito que vai acontecer, mas eu acho que é muito pautado nisso que a Ana Lívia também comentou. Acho que ainda tem que ser estabelecido regras claras de como essa entrada vai ser feita, né? Por exemplo, a União Europeia, ela tem o processo dela, a OTAN tem um processo mais bem estabelecido, ela já tem padrões, e já o BRICS, esse padrão não é tão claro. A única entrada que houve até então foi da África do Sul, mas ela foi quase que uma exceção, no sentido de que ela teve as suas próprias regras. Então, qual que vai ser o padrão no qual vai se julgar os demais? Vai ter um padrão para cada continente, para cada região, a gente vai ter um universal? Eu acho que falta um pouquinho disso. E acho que tem uma dificuldade, claro, pelo fato de que assim, a União Europeia, por exemplo, a OTAN, eles têm muitas semelhanças regionais, proximidade, enfim, culturais. E o BRICS, como eles têm as próprias agendas e as próprias políticas externas, e tem muito essa política de não interferência, acaba que fica meio que como uma terceira prioridade para todo mundo resolver isso. O BRICS está andando bem, está funcionando, mas depois a gente conversa como que o pessoal vai entrar. Então, acho que o pessoal está tentando ainda organizar a agenda para poder priorizar essa questão, mas eu vejo sim isso acontecendo e não vejo num futuro muito distante também. Perfeito. E só para eu passar para o André aqui, né, vocês, para as duas aqui, né, quem quiser pegar, vocês veem com esses candidatos, né, haveria uma lista de candidatos prioritários, né, porque a lista é muito heterogênea, né? Uma coisa é, como eu citei aqui, Cuba, outra coisa é a Indonésia. Nós estamos falando de pesos completamente distintos na política internacional, na economia política internacional, né? Assim como um país, enfim, os Emirados, né, e outros países cuja, vamos colocar, a essência, né, ou a matéria, a força motriz econômica, a economia política está voltada para produtos muito primários, e, enfim, né, ou países minimamente industrializados, como é o caso dos membros fundadores, enfim. No fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte: é uma categoria wallersteiniana, né, do Wallerstein, e, enfim, da CEPAL, que é a diferença entre países da periferia e da semi-periferia do sistema mundo, que é uma diferença, né? Vocês veem membros assim na frente de outros membros para serem expandidos? Enfim, está aberto tanto para a Milena como para... Fique à vontade, Ana Lívia, se quiser abrir. Não, pode falar, acho que BRICS é mais a sua mesmo. Bom, eu vejo assim, não no sentido de que eles vão passar. Eu não acho que eles têm, por exemplo, países que eles vão passar na frente dos outros, mas eu vejo sim alguns parceiros mais estratégicos que realmente o BRICS tenha talvez mais interesse que entre. Eu vou destacar, por exemplo, os países ali do Oriente Médio, porque, e inclusive perpassa pela questão energética, mas não é nem por isso necessariamente que eu estou trazendo esse ponto. É pelo fato de que o mercado do petróleo, por exemplo, e do gás, ele é um mercado que ele mexe com o comércio mundial, valores de bolsa, bancos, e tudo ali está atrelado ao dólar. E isso tudo mexe nas questões mais sensíveis da essência do BRICS. Então, quando você inclui parceiros do Oriente Médio que são parte ali, né, da OPEC, que controlam muito esse mercado de óleo e gás, eles ditam, não é que eles ditam, eles participam muito da ditação de regras desse mercado. É muito interessante ter eles como parceiros, como aliados, ter eles no seu grupo. Então, se eles também tiverem interesse de estar entrando no BRICS, eu vejo isso como um grande benefício para o grupo e para todos os envolvidos. Eu vejo, então, esses países com, não uma prioridade, mas talvez com um benefício agregado muito grande, muito visível, muito aparente para os BRICS, na questão de até mesmo de representatividade mundial, de impacto na economia, um impacto que, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa já têm. Qualquer coisa que acontece no dólar, que acontece no banco nos Estados Unidos, impacta já o mundo. À medida que você vai incluindo esses membros que são tão vitais ali nesse mercado de óleo e gás, você também começa a ter poder para mexer um pouquinho nessas linhas da economia mundial. Então, acho que isso seria bastante estratégico para o BRICS nesse sentido. Não, porque, na verdade, é justamente por isso que precisam de critérios, né? Porque a gente não tem uma lista de países que seriam prioritários agora, justamente porque não há critérios para entrada por enquanto. Então, a gente precisa dos critérios para evitar uma situação na qual, por exemplo, um país membro fundador do BRICS, na sua relação bilateral com um país terceiro, por exemplo, o Brasil na sua relação com
a Argentina ou a Rússia na sua relação com a Arábia Saudita prometa uma entrada rápida dentro do grupo, entendeu? E é por isso que a gente precisa de critérios. Senão a gente vai ter os membros fundadores negociando bilateralmente, a partir dos seus interesses, a entrada de um país e não do outro, certo? E se a gente deixar isso acontecer, diplomaticamente vai virar não só uma bagunça, como uma possível fonte de conflito entre os países membros, né? Então, acho que eu concordo com a Milena de que a Arábia Saudita e o Oriente Médio são os principais, né? Eu acho que, inclusive, Egito também, os países mais citados, né? Porque o único critério que a gente tem realmente é de citar, de quantos discursos esses países foram citados nominalmente, porque a gente não tem nenhum critério para poder fazer uma lista sistemática sobre quais serão os primeiros países a entrar nos BRICS.